Bom, eu estou com meu amigo Eliseu Sampaio, certo? E que, amigo de infância, Verdade. tem mais ou menos 20 anos, né, Eliseu? 20 anos praticamente A que nós nos distância, e hoje conhecemos. pela manhã ele chega aqui em Feira de Santana e vem me fazer essa visita, né, para minha alegria. Obrigado. Eliseu, qual a tua formação, Eliseu? Soltero, eu sou é, protético há 30 anos. Mas você tem E outra. há 10 anos eu sou psicanalista, né? Eu me formei em psicanálise na Faculdade Avançada de Ensino Superior de São Paulo. Bom, vou aproveitar esse seu conhecimento para Perfeito. tentar ajudar ou até informar para as pessoas, não é? Exatamente, estamos aqui para A isso. minha pergunta é o seguinte: o porquê, o que está acontecendo com as famílias que está vendo briga entre pai e filho, entre irmãos, tudo por questão política. O que foi que aconteceu com o nosso povo? O que está acontecendo com o nosso povo no Brasil? Ô, Soltero, ao meu ver, à luz da psicologia, é que as situações ficaram bastante drásticas ultimamente, porque houve um governante aqui no nosso país que deixou a desejar muitas coisas. E as pessoas associaram a política com família, com religiosidade, com fanatismo, e isso levou a esse caos que nós estamos vendo aí, essa bandalheira toda, como agora no Congresso, nos três poderes, né? Que houve toda essa baderna, esse vandalismo, esse terrorismo, podemos afirmar categoricamente assim, e nós estamos assim, sabe, a ver navios com isso, porque o nosso patrimônio público foi devastado por vândalos, né? Podemos dizer categoricamente, e de uma forma que a gente não sabe, né? Mas agora eu creio que as autoridades competentes vai ter que ter um ajuste em tudo isso e deixar essas coisas de lado, né? Vamos agora pensar em trabalho, em progresso, em perspectiva de vida melhor para todos nós. Eliseu, aproveitando o seu conhecimento, Perfeito. eu pergunto, como é que o mundo evangélico, esses que apoiaram o ex-presidente, porque o pastor, ele significa um pai, é um orientador, não é? Perfeito, Aconselha. sacerdote. Esse pastor, o que aconteceu com esse mundo evangélico que não fez nada para evitar esse desgaste entre as famílias? O Sotero, ao meu ver, houve uma lavagem cerebral em tudo isso, né? Que a igreja, ela perdeu a sua diretriz, e já vem perdendo há muito tempo, mas ultimamente o caos foi maior, né? Podemos assim afirmar categoricamente. E o que é que houve nessa situação toda? Foi uma situação devastadora que levou as pessoas a acreditar que na brutalidade, na truculência, resolvia as coisas. Não é bem assim. As coisas, nosso país é país de amor, de paz, de alegria, de progresso. Não podemos aceitar determinadas situações. Por isso que houve todo esse caos que está tendo aí, as pessoas misturaram religiosidade, fazendo arminha, né? Arminha e tal, até arminha. Quer dizer, uma coisa que é abominável aos olhos de Deus. Deus fala em amor. Eu pergunto mais ao amigo Eliseu, Sim. o pastor, não agravando a todos os Claro, pastores, não mas podemos generalizar, né? mais de 80% seguiu essa cartilha Verdade. do ex-presidente José Bolsonaro, né? Bolsonaro. Mais de 80%. Eu creio que sim. E com isso danificou um pouco a marca do evangélico, não? Sim. Denigriu, né, Sotero? Porque os resultados não foram bons para ninguém, né? Porque a gente vê aí, como nós vimos ultimamente, toda essa situação, conforme anteriormente nós falamos, né? Eu falei com você a respeito dessa bandalheira toda, esse quebra-quebra, essa situação, é o resultado disso, entendeu? Porque aquela história, quando você é líder religioso, quando você é um pastor, as pessoas tendem naturalmente a seguir você, a acreditar em você. Então, quando o pastor líder, ele proclamava, ele tinha uma diretriz lá da igreja, né, falando a respeito tinha tendência, né? Aí as pessoas
iam nesse segmento por acreditar nele. E aí houve tudo isso, rapaz. Eu lamento muito que houve essa distorção toda, essa situação que deixou o país do jeito que está. Eu não sei se você sabe, mas tem alguns pastores que já estão presos, certo? Lá em Brasília, que participou daquele quebra-quebra. Inclusive eu vi isso eu não estava sabendo. algumas pastoras lá dentro com tudo quebrado e orando. Como é que você é pastor e tem que pregar o bem, vai para ali, para aquele lugar, participa do quebra-quebra e depois fica orando com a Bíblia na mão? Essas pessoas distorcem completamente a palavra de Deus. Se você lê a Bíblia, você vê que só fala de amor, sabe, de paz, de união, de alegria, de perdões. Então, uma pessoa que tem uma tendência à violência, ela não faz parte. Eu te digo isso categoricamente, porque eu, desde criança, que eu vim de uma linha evangélica, e tudo que a Bíblia faz contraria tudo que essas pessoas estão fazendo ultimamente. Ou faziam, né? Porque agora acho que estamos em novo rumo, acho que as autoridades vão tomar providências, né, ou já tomaram, para não haver mais esse tipo de situação. Então agora o país trilha, ao meu ver, num caminho bem melhor. Você acredita que vai acabar a violência? Porque para acabar com essa violência precisa que haja compreensão. Porque tem muita gente que está participando disso, inclusive evangélico, que ele não tem mais direito, porque o pastor tira o direito dele. Então, o pastor diz que o rádio que ele ouve não é do mundo, a música o rádio que ele liga, ou a música não é do mundo, quer dizer, tem que ser o jornal dele, tem que ser a música dele, tem que ser o que ele fala, e o cara fica totalmente desinformado do que está acontecendo no mundo. Você observa isso aí também? Sotério, eu vejo assim, as pessoas eu não posso dizer o que você tem que fazer. Eu tenho que te dar exemplo e com resultados positivos. Mas só que a tarefa da igreja é dizer a você que você tem que tirar tudo isso que eu falei. Eu não escuto nada do mundo, eu não sou do mundo. O cara está vivendo nesse mundo, ele tem que conhecer a realidade. Ele não é obrigado a beber porque Pedro bebe. Ele não é obrigado a fumar porque Pedro fuma. Mas ele tem a obrigação de ver o que está acontecendo para poder ele dirigir a vida dele com sabedoria e sair dos perigos. Sotério, o que me dá muita perplexidade é porque essas pessoas, líderes, que eu estou me referindo, os líderes que ensinam determinadas situações, eles não vivem isso. Normalmente são hipócritas. Eles não vivem isso. Eles falam, mas é como aquela história que a gente sempre fala, né? Faço o que eu faço, faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Mando, faço o que eu faço. Então é hipocrisia, meu amigo. É por isso que eu sou cético em muitas coisas, não sigo nenhuma religiosidade, também não tenho nada contra quem está em alguma religião. Quando eu estava atendendo nas cidades, né, porque agora eu estou um pouco afastado da área de psicologia, eu nunca tinha problema nenhum quando a pessoa falava que era umbandista, que era católico, que era evangélico. Todo mundo tem a sua fé, precisa ser respeitado, né? Como a sexualidade precisa ser respeitado de cada um. Cada um tem sua sexualidade, tem sua fé, tem sua crença, isso é muito normal e natural. Mas... E a gente tem que viver com todo mundo. Perfeitamente. Eu não sou obrigado a fazer o que o cara faz. Sim, perfeitamente. Se o cara ele não gosta de mulher, é um problema dele. Exclusivamente dele. Se ele gosta de mulher, é problema dele. Se ele é hétero, então a gente tem que respeitar os direitos, não é, das pessoas. Perfeitamente. E viver em paz. Perfeitamente. Viu? Aí é onde eu acho que o mundo evangélico falhou quando devia pregar a paz. Pregou a guerra. Teve uma igreja aí que o bispo disse, no dia tal, que foi no dia da eleição, nós vamos saber quem é o representante de Deus e quem não é. Dizia que o Lula não era de Deus. Eu fico olhando assim, né? Porque Lula, é narrativa, né? São narrativas vagas e vazias. Vagas e vazias, vocês entendem bem. Na verdade, Lula é que criou o Dia do Evangelho. Como é que Lula seria contra o Evangelho? Como é que Lula fechou alguma igreja? Sempre eu questiono com as pessoas que vêm com essa narrativa. Ah, porque Lula vai fazer a comunista. Lula fez alguma coisa que veio de encontro a essas pessoas? Não.
Lula foi governo 2 vezes, de 2002 a 2010. Nunca houve nenhum problema com o Lula. Se preocupou com os pobres, não é? Nunca, sim, sempre fazia programa. Nós temos um programa criado por ele, do Nordeste, Banco do Nordeste, que o cara toma um dinheiro, digamos, quase de pai para filho. É. Você toma um exemplo, você toma 5 e paga com 3 mil, né? Agora acho que está nisso aí, 3 mil, 2 anos de carência, um ano de carência para pagar 2 vezes, sabe? A pessoa pagando já tem outro crédito, então coisa de pai para filho, entendeu? Lula que fez. E como é que Lula seria o vilão dessa história? Narrativa vazia. Eu posso lhe fazer uma pergunta? Sim. Porque e você me responde. Se eu souber, nem sou técnico. Claro, a pergunta é fácil. Você apostou em Bolsonaro no começo? Não, Não. lógico que não. Você votou nele? Não, Não? não. Mas você acreditava que ele podia fazer um Brasil unido? Claro que não, rapaz. No começo foi tudo difícil, né? A gente via toda a situação, como é que eu poderia acreditar? Mas você pintou um quadro dele, né? Pintei, sim. Eu sou artista plástico também. Eu sei. Você pintou mais para mostrar o seu Meu lado trabalho. artístico, E quando você expôs esse quadro, o que é que você via? Rapaz, as pessoas com rejeição ao presidente, né? O ex-presidente hoje. As pessoas falavam, para você pintar um homem desse, você não tinha mais ninguém para pintar. Eu digo, não, eu pintei, porque vocês olham meu trabalho. E você não conhecia esse lado que a gente chegou, né, do país, através dele, né? Não. Foi no começo do seu governo. Foi no começo do seu governo que eu fiz esse quadro para fazer exposições pela Bahia. Mas quando eu expor, as pessoas o rejeitavam. E se você for expor esse quadro dele aqui na Bahia agora, o que é que pode acontecer? É complicado. Eliseu, Aí dá B.O. muito obrigado, Eliseu, pela entrevista, viu? Meu querido, eu que agradeço ser entrevistado por alguém assim, de um valor assim, muito importante na sociedade, principalmente na sociedade feirense, que é você, Sotero. Você Um grande radialista, Você é um grande irmão. um homem da rádio e meu amigo. É você, meu irmão. Prazer de falar. Amigo e irmão. Eu vou fazer uma outra entrevista com você depois, que tem outras histórias.